Olá amigos, voltamos aqui com mais uma análise. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre o filme Mãe, mas não essa opinião crítica que o pessoal tem, e eu quero falar sobre o ponto de vista de um espectador, um espectador do cinema, porque foi onde eu assisti. Neste filme, para mim ele já começa errado, né? Pois ele foi vendido como um filme de terror. E qual que é a trama desse filme? Você tem ali a Jennifer Lawrence no papel dela, ela é a mãe, tem o outro cara ali que é um escritor, e os outros dois atores que entram ali em cena, né, representando outros personagens bíblicos. Nós vamos ter Caim e Abel, nós vamos ter Adão e Eva, enfim, nós vamos ter uma referência ao paraíso, à terra, Mãe Natureza, que é a personagem da Jennifer Lawrence, enfim. O que acontece ali? Eu estava procurando um filme de terror. O trailer desse filme, e para quem não sabe, eu estava vendo muita pouca coisa dos filmes, eu vi um teaser trailer como se fosse um filme de terror. E na época, eu lembro que eu olhei e falei para minha mulher, né, para minha namorada na época, eu falei, olha, esse aqui parece legal, vamos ir assistir, mas eu tinha visto muito pouca coisa. E como eu acho que a maioria foi assim no cinema. Chegou lá achando que se tratava de um filme de terror, pois o trailer, como vocês podem ver, ele remete a que seja um filme de terror, mas quando você chega lá não era isso. Então, eu assisti no cinema e tal. E o que aconteceu? O filme é bem atuado? Sim, muito bem atuado. O filme tem uma narrativa legal? Tem uma narrativa legal, sim. Tem ali uma história, tem ali várias coisas que acontecem e tal. Porém, cara, sendo sincero, o que me irritou nesse filme? Primeira coisa, óbvio, foi que eu paguei para ver uma coisa e não era o que eu paguei. Mas tudo bem, já aconteceu isso antes e outros filmes me surpreenderam e eu acabei aceitando numa boa. Enfim, primeira coisa foi a questão de... A história para mim me pareceu apenas uma releitura da Bíblia, ok? Não há nenhum problema com isso, mas isso deveria ter sido divulgado no trailer e não foi. Outra coisa, cara, algumas coisas assim no filme, eu acho que esse filme assim, quem fez ele acha que ele é mais do que ele realmente foi. Ele foi aquele filme assim que parece que o tempo inteiro os caras estão pensando, nossa, estamos fazendo o melhor filme do século. Estamos fazendo um filme que vai revolucionar, estamos criando um novo estilo no cinema, estamos fazendo filmes que vão ser lembrados por gerações. Isso não acontece. O filme realmente, o que ele é? É aquela câmera toda hora na cara da Jennifer Lawrence, que irrita sinceramente, tem horas que dá vontade de falar, puta merda, tira essa câmera da cara dessa mulher, porque irrita a câmera ali na cara dela o tempo inteiro. Algumas coisas bobas, tipo ela mexendo no tapete e tal. E o que eu percebi, cara? Esse parece que foi o famoso golpe do filme, só os inteligentes que conseguem ver e apreciar esse filme. E é aí que eu acho que é o filme ser superestimado. Isso acontece porque a pessoa vai lá assistir o filme. Cara, as referências são tacadas na sua cara o tempo inteiro. Pô, chega dois caras ali, um homem e uma mulher, eles estão sozinhos ali, isolados, num local isolado. Até ali eu também não estava entendendo muito bem. Aí chegou dois caras ali e tal, um homem e uma mulher, né? Aí começa a ficar muito claras as referências, porque se não ficou bem claro, ainda tem aquela cena que dá um foco assim na cicatriz na costela do Ed Harris. E cara, fica muito óbvio que ali você está falando, você está fazendo uma narrativa do que aconteceu na Bíblia, né? Enfim, e
E aí o que acontece? Aí começou a ficar tudo muito óbvio, a questão do paraíso, a referência ali com o fruto proibido, aquela hora que eles entram lá e mexem, e você vê que é a mulher sempre que fica instigando para que saiam as coisas erradas. Você vê, tem o escritório do cara lá, seria tipo uma ilusão ao Éden. Tem logo depois que os dois fazem sexo, já aparece dois caras lá que, por hora que eles entraram, eu falei, pá, Caim e Abel. Gente, isso é óbvio. E assim foi até o final do tempo. Teve a referência do bebê lá e tal. Enfim, cara, começou a ficar muito tacado na sua cara. Isso é um problema? Eu acho que talvez não, mas eu não queria pagar para ver esse tipo de coisa. Eu poderia ter visto isso muito bem em casa, né? Só uma observação. Eu achei a Michelle Pfeiffer incrível. Muito boa a atuação dela. E, cara, sinceramente, por mim, eu ainda lembro dela como a mulher gato do Batman lá, o Retorno. Mas ela tá incrível, tá? Mas voltando ao resumo do filme, tem toda aquela questão. E começa a ter essas referências e tal, e algumas coisas ali que fica filmando. É claro que o diretor também, se eu tivesse pesquisado mais, ele meio que faz esse tipo de coisa. Mas assim, a grande questão foi que, conversando com alguns amigos, olhando a opinião dos críticos, parece assim, que todo mundo vai no cinema para ver os rostos, bocas e expressões da Jennifer Lawrence. Isso não é verdade, cara. Muitas vezes o cara vai no cinema, você pagou o ingresso para ser entretido, já que o cinema ele se encaixa no entretenimento. Você não quer ver se o diretor ficou lá filmando a mulher, o trabalho artístico da mulher mexendo ali no tapete, num buraquinho no tapete, a fotografia. Cara, você quer um filme que entrega o que ele prometeu. Eu vou citar aqui algum exemplo. O filme As Branquelas. Se você analisar aquele filme, ele é uma desgraça do início ao fim. As atuações são horríveis, a história não faz sentido, o roteiro é fraco, é tudo muito caricato, mas o filme é divertido pra caralho, você ri muito durante o filme. E eu acho que isso é exatamente o que o filme precisa ser. Ele precisa cumprir o que ele promete, ele precisa te entregar alguma coisa. E isso no filme Mãe eu não senti em nenhum momento, eu não senti essa entrega. Eu senti que eu estava vendo uma coisa que eu não paguei para ver, e inclusive não era só eu. Por quê? Porque a maioria das pessoas no meio do filme se levantou e foi embora. Algumas pessoas vaiavam o filme no meio do filme, tá? E isto não foi só comigo, porque o filme foi retirado de cartaz numa pressa absurda pelo cinema, pois estava tendo muita reclamação de consumidor, exatamente com aquela questão que eu te falei. As pessoas achavam que o filme era um terror e iam assistir, né? E como eu disse, eu estava numa época que eu estava me informando o mínimo possível sobre os filmes, porque eu tinha recebido alguns trailers e estava entregando demais do filme, então eu tentava consumir o mínimo possível antes de ir para o cinema. Só que aí, a mesma situação que eu tive, as questões aí que eu me dei bem, como foi o caso de Corra e a Bruxa, eu também me dei mal, como foi o caso desse filme. E quando eu digo que o filme não pode ser só um trabalho artístico, já que ele é um produto que é vendido para consumidores, e eu acho que ele tem que entregar, eu também poderia citar um filme que eu vou falar em breve, que é o filme O Regresso, que rendeu o Oscar ao Leonardo DiCaprio. Então, são questões que você tem que analisar com calma, mas são questões que, a meu ver, os críticos, quando vão fazer a crítica de um filme, eles não levam em conta o seguinte: o consumidor realmente gostou do que foi entregue? Ele gostou de pagar para ver isso aí? Na minha opinião, não. Pelas reações que eu via e por algumas pessoas que eu converso, assim, também eu percebi algumas coisas. Por exemplo, alguns amigos meus que assistiram caíram nessa do mas você não entendeu as referências, por isso que você não gostou. E aí quando a gente foi conversar ali sobre o filme, quem realmente não tinha entendido era a pessoa. Inclusive tinha partes do filme que ela não tinha entendido.
Por exemplo, uma referência óbvia ao nascimento do bebê lá, que depois sendo morto e tal. Aquilo mais jogado na cara que aquilo é impossível, né? Eu tinha entendido. Então, esse foi um filme que, na minha concepção, foi muito ruim pelo que ele se vendeu e pelo que ele entregou. Eu mesmo, se tivesse tido mais informações, não teria ido ver. E como a maioria foi nesse hype aí de tô procurando um filme de terror, quero assistir isso aí, entendeu? Então, o filme, ele além do trabalho artístico, ele também tem que ser levado em conta a opinião do espectador, porque quem paga e consome e faz a indústria do cinema ser viável é o consumidor, cara. Em breve eu vou falar também dos filmes da Netflix, da Amazon e algumas outras coisas também que eu tenho visto. Que muitas vezes o pessoal não leva em conta o que o consumidor quer. O consumidor quer aquele tipo de filme? Será mesmo? Entendeu? Vamos fazer um marketing sincero sobre o filme? Então, essas são coisas que eu percebo ali na hora de assistir alguns filmes, tá? Então, na minha opinião, esse foi um filme que eu não gostei, na verdade foi bem difícil de assistir até o final. Eu fiquei mesmo porque eu estava com tanta raiva de ter pagado que eu acabei ficando até o final, mas na metade do filme realmente a minha vontade era sair do cinema, porque realmente o filme cada minuto estava sendo muito difícil para mim assistir, porque realmente o filme não estava me prendendo e não estava me interessando nem um pouquinho. É aquele tipo filme assim, pô, paguei, tô preso aqui, agora se eu sair eu vou jogar meu dinheiro fora. Aí eu fiquei pensando, pô, mas vai que eu saio e alguns filmes são muito ruins e a parte final é muito boa. Eu pensei, vai que eu saio e acabo dando de cara aqui com um final surpreendente ou alguma coisa que acontece aqui que muda totalmente o roteiro. Eu falei, eu vou aguardar. Infelizmente não foi isso que aconteceu. O filme do início ao fim, sabe, não entregou nada. É um filme que realmente eu não assistiria de novo. Como vocês podem ver ali, ele é do mesmo diretor do Cisne Negro. Cisne Negro foi um filme que eu curti bastante. Por quê? Porque me prendeu. E foi um filme também que eu vi em casa. Eu não fui no cinema, esse eu vi em casa. Então isso também pode ter colaborado, não sei. Mas sim, é um filme que eu gostei muito da atuação da Natalie Portman, entre outras coisas. Mas era isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre esse filme. Como eu disse, o canal se propõe a dar uma visão mais do espectador do que análise crítica. Então aqui eu não vou ficar analisando a fotografia, a atuação, o que o diretor fez pensou maravilhosamente, o trabalho artístico, não. Aqui eu vou ver a minha visão de espectador. E na minha visão de espectador, esse filme não cumpre o que ele promete. Ele entrega outra coisa. E se você vendo o trailer que eu estou passando aí na tela, você já vê que a venda do filme é como uma venda de um filme de terror, tá? Pelo menos essa impressão que passa. Mas enfim, se você concorda comigo ou não concorda, deixe nos comentários, recomendo, se inscreva. E eu aguardo vocês numa próxima análise. A gente vai falar de outros filmes aí, vou falar de alguns que eu gostei também, porque até agora eu falei de 2 que eu não gostei. Então eu por obrigação, eu acho que eu vou trazer agora 2 que eu gostei muito. Poderia falar de A Bruxa e Corra, esses 2 eu gostei muito. Poderia falar também, mesclar alguns outros filmes. Eu vou estar trazendo os outros filmes aí. É um canal muito pequeno, mas me ajuda aí a crescer, e com certeza os próximos vídeos, conforme eu for crescendo, eu vou melhorando e investindo para um dia estar melhorando o conteúdo, entregando coisa melhor para vocês. Obrigado e até a próxima.